O Livro Amargo, capítulo 5. Pensando no assunto. Jerry olhou para seu pai sentado ao lado. O mestre ferreiro olhava para a Bíblia e fazia anotações. É incrível, sussurrou Nolan. Do púlpito, o pastor Ulrich fazia o fechamento. Segundo Miller, o ano bíblico de 457 a.C., ou seja, o ano de início de contagem da profecia, começa na primavera, o que equivale a 21 de março de 457 a.C. Assim, somados 2.300 anos, chegamos à data de 21 de março de 1844. Essa é a data para a purificação deste santuário, a Terra. Nós, os milleritas, acreditamos que Jesus voltará entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. E nosso coração se enche de esperança com esse pensamento. Amém, amém e amém. Ele foi dando passos para trás a cada amém que pronunciava, até assentar-se novamente em sua poltrona ao lado do pastor Anatoly. Murmúrios de comentários encheram imediatamente a igreja. Os membros conversavam uns com os outros, uns perguntando alguns detalhes, outros explicando. Para alguns era tudo muito claro, mas uma boa parte ainda carecia de mais explicações, pois não conseguiu acompanhar o raciocínio. Silêncio, meus irmãos, silêncio, disse Anatoly tomando a tribuna. O pastor Ulrich está conosco durante uma semana fazendo estudos e explicando individualmente para quem se interessar. Eu mesmo tenho várias perguntas para ele. Agora vamos encerrar nossa reunião. Cantaram e oraram. Na saída, os membros se reuniram em grupos e muitos ficaram conversando até altas horas sobre a profecia de Daniel. No meio da confusão de pessoas, o olhar de Jerry encontrou o de Alice. Ela sorriu encabulada e seus lábios se movimentaram formando uma palavra, obrigada. Foi o suficiente para encerrar a noite da melhor forma possível. Já no caminho para casa, andando ao lado de Nolan e da família, Jerry perguntou para o pai, o que o senhor achou da mensagem? É surpreendente, respondeu McNolan, mas quero estudar mais. Posso estudar junto? Claro, concordou o pai e chegaram em casa. No dia seguinte, pai e filho trabalhavam juntos. Fizeram algumas armações metálicas encomendadas pelo prefeito para o festival que seria realizado no próximo fim de semana, reunindo produtores da região. Era uma espécie de exposição de produtos e concursos do tipo maior abóbora, melhor cavalo, melhor galinha e coisas do tipo. Havia vários tipos de competições e diversões para todas as idades. À noite, foram à igreja, onde um grupo se reuniu com os pastores Anatoly e Ulrich, estudando as profecias de Daniel e compreendendo ainda mais a exposição do dia anterior. Entre os presentes estava o Sr. Gerald Norton e sua esposa Leah. Jerry os cumprimentou educadamente. No fim da reunião, Nolan disse para o filho ir para casa e ficou um pouco mais na igreja. O mestre ferreiro se sentou no último banco, e quando Norton passou por ele, pediu alguns minutos de sua atenção. O fazendeiro sentou ao lado do amigo e depositou o chapéu no rústico banco de madeira. Gerald, quero falar com você sobre nossos filhos, iniciou McNolan. Jerry mencionou que está interessado em cortejar sua filha, Alice, mas você, ao que parece, não mostrou interesse em permitir que se encontrassem. Sim, falamos brevemente no armazém de Fernand num dia desses. Meu garoto é uma boa pessoa, e se ele não merecesse qualquer defesa, eu não estaria aqui para falar em nome dele. Aliás, Jerry nem sabe que eu iria conversar com você. Escute, Gerald. Ele tem um ofício, tem suas próprias ferramentas e logo poderá sustentar a própria família. Não somos ricos, você sabe, mas nosso ofício garante uma vida digna. Eduquei meus garotos na palavra de Deus e tanto minha família como a sua os servem na mesma religião. A princípio, não vejo motivos para não permitir que se conheçam melhor. Gerald pegou o chapéu e colocou-o no colo, roçando as abas com as mãos calejadas. Sei que Jerry é um ótimo rapaz, Nolan, disse finalmente. Não quero que você pense que tenho algo contra ele ou contra sua família. Não é isto. Ele fez novo silêncio, alisando o couro surrado do chapéu. Alice ainda não está preparada para se casar. Eu sei como deve ser difícil dar em casamento a filha mais nova.
Meu amigo, mas você deve ter em mente que ela já alcançou a idade em que as donzelas se casam. Não convém segurarmos muito. Eu também sei que é difícil entender nossa decisão, Nolan, mas por enquanto é isso. Foi a vez de o ferreiro fazer silêncio, mas, quando Gerard se levantou, Macnolan disse em tom amável: Meu amigo, há algo mais nessa história? Algo que você queira compartilhar comigo? Talvez eu possa ajudar. O Sr. Norton depositou a mão direita no ombro do amigo e falou: Quem sabe outra hora conversamos a respeito. Esta semana será bem tumultuada. Vamos nos concentrar nos estudos do pastor Ulrich no festival anual. Prometo que na próxima semana irei procurar você e dar minha resposta definitiva sobre permitir ou não a corte de Jerry a Alice. Nolan retornou para casa e encontrou o filho sentado no fundo do quintal. Ao lado dele, sentados numa cadeira, estavam os jovens Ralph e Palmer. Todos olhavam para as estrelas. Não vão dormir, meninos? Perguntou o pai, assentando-se com eles. Estávamos falando da volta de Jesus, disse Palmer. É verdade que ele voltará? A pergunta trouxe à baila a conversa que seguiu naquela noite. Conversaram por mais 1 hora, falando a respeito das promessas bíblicas feitas por Jesus de que iria voltar. Nolan, iluminado pela luz alaranjada de uma lamparina, abriu sua Bíblia em João 14,3 e leu: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Depois de refletirem um pouco mais, os 2 garotos mais novos foram dormir, ficando apenas o mestre ferreiro e seu aprendiz. Falei com o Gerald hoje à noite, disse o pai. Sobre o que falaram? Sobre seu desejo de cortejar Alice. Jerry mexeu-se na cadeira, como se tivesse sido ferroado por uma abelha. Ele disse que dará uma resposta na próxima semana, concluiu Nolan. Pai, obrigado, mas não precisava interferir. Você é um ótimo rapaz e os Norton são excelentes pessoas. Seria bom tê-los como parentes. Levantou-se com um suspiro cansado, afagou o ombro do filho e disse: Boa noite, e não se demore a dormir. Preciso de todas as suas energias na ferraria amanhã. No dia seguinte, quando Jerry entrou na ferraria, Nolan já estava martelando uma haste metálica na bigorna. É um florete? Perguntou o jovem. Sim, respondeu, dando mais 2 marteladas e estendendo o metal diante dos olhos. É para a exposição do fim de semana. Mais tarde mexo com ela. Agora aproveite o calor da fornalha e mãos à obra. O trabalho na ferraria era exaustivo. O calor intenso derrubaria qualquer um menos preparado. A luz avermelhada debruçava-se sobre os músculos fortes e pele corada de Jerry, delineando cada um de seus contornos. Ao meio-dia, pararam para abastecer a fornalha, como dizia o Sr. Macnolan, referindo-se à hora da refeição. Foram para a casa aos fundos, onde Marta trazia uma panela com guisado de batata e Ralph depositava sobre a mesa uma bacia com hortaliças cruas, cenouras, tomates e folhas verdes, colhidas da horta da família. Vamos precisar plantar capim, Marta, disse Nolan, dando um beijo no rosto da esposa. Só assim vamos conseguir alimentar estes 3 cavalos.